Olá, muito boa tarde. Eu sou Abimael Oliveira. Hoje são 5 de setembro de 2025. E domingo, 7 de setembro, o Brasil estará completando 203 anos de emancipação, porque foi justamente no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga. A 7 de setembro de 2025 completa 203 anos. Mas vamos começar pelo dia do retorno de Dom João VI para Portugal. Dom João VI retornou para Portugal no dia 26 de abril de 1821, deixando seu filho Pedro como príncipe regente. Porque as cortes portuguesas exigiram a volta do rei. Porque em 1820, Portugal elaborou sua primeira Constituição, e a Constituição de Portugal, o rei Dom João VI deixava de ser absoluto para ser um rei constitucional. E o rei, quando é constitucional, ele perde a metade dos seus poderes. Ele fica apenas com 50% dos seus poderes. Ele não é mais um rei absoluto. Assim foi acontecer com Dom João VI. Então, ele foi obrigado a voltar para Portugal, com a exigência das cortes, obedecendo à Constituição de 1820. E ficou seu filho Pedro como príncipe regente. Como quando foi no dia 11 de janeiro de 1822, houve um manifesto do povo brasileiro pedindo que Dom Pedro I não voltasse a Portugal, porque as cortes portuguesas estavam também exigindo a volta do príncipe, querendo de novo voltar o Brasil à colônia. Então houve uma abaixo-assinata com 80 mil assinaturas, pedindo que o príncipe Dom Pedro ficasse. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como Dia do Fico, quando ele disse: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Mas essa atitude de Dom Pedro I causou uma reação muito grave no meio dos portugueses. Os portugueses que moravam no Brasil e ocupavam o cargo do governo se demitiram e voltaram para Portugal. Quando foi no dia 14 de agosto de 1822, o senhor Dom Pedro I, príncipe regente, viaja para Santo com 15 dragões, sua guarda pessoal. Os dragões eram como eram chamados os soldados portugueses na época. Na época eram dragões. Então, esses dragões eram soldados brasileiros, mas que pertenciam ao exército português e faziam a segurança do príncipe. E nesse dia chegaram os documentos das cortes portuguesas. Esse documento dizia que Dom Pedro ia ser rebaixado a mero delegado e que as cortes portuguesas nomearam em seu lugar governadores portugueses para o Brasil ser rebaixado à colônia. Então a dona Leopoldina e José Bonifácio receberam essas cartas, esses documentos, esse decreto, e enviaram um emissário para enviar até Dom Pedro I. Dom Pedro I se encontrava às margens do rio Ipiranga com seus dragões da sua guarda pessoal. Quando chegou o emissário com as cartas de vindo de Portugal, o que Dom Pedro I leu, onde dizia que ele, Dom Pedro I, seria rebaixado a mero delegado e as cortes portuguesas iam nomear governadores portugueses. Foi quando Dom Pedro I tomou atitude, que ele disse: que temos nós com as cortes portuguesas? Laços fora, soldado. Então aqueles dragões tiraram seus laços que uniam as cortes portuguesas e jogaram fora. E a partir daquele momento pertenceram ao Brasil 100% a ser soldados brasileiros. Né? O exército brasileiro foi formado ali. Aí Dom Pedro I diz: eu juro, pelo meu Deus, pela minha pátria e pela minha honra, dar liberdade ao Brasil. E dizendo isso, gritou: independência ou morte. Aí voltou para o Brasil. Só que não terminou aí não. Houve as guerras da independência. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga. No dia 30 de dezembro do mesmo ano de 1822, Dom Pedro I foi coroado imperador. Deixou de ser o príncipe regente para ser o imperador do Brasil. Agora vem as guerras da independência. Então, Dom Pedro I, no dia 9 de janeiro de 1823, organizou o primeiro exército brasileiro, que hoje se encontra em Realengo. O primeiro exército brasileiro foi organizado no dia 9 de janeiro de 1822.
tendo como aspirante Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, e seu pai, Francisco de Lima e Silva, brigadeiro, que correspondia à patente de coronel. Mas havia agora um problema. Lá na Bahia existiam as tropas portuguesas que estavam concentradas lá. General Madeira de Melo, que comandava o exército português lá em Salvador, e o almirante Pereira Campos, que comandava a marinha portuguesa em Salvador. As forças portuguesas estavam todas concentradas em Salvador, não no Rio de Janeiro, porque o príncipe Dom Pedro I, no dia do fico, ele expulsou o general Avilés com suas tropas do Rio de Janeiro. Aí ficou essas duas tropas fortes em Salvador. Então, Dom Pedro I se sentia impotente para combater essas duas forças, Madeira de Melo, general português, e Pereira Campos, almirante português. Então, o que é que ele fez? Ele resolveu contratar mercenários. Para combater o exército português, ele contratou o general francês Pierre Labarthe, mercenário, com as suas tropas, para vir para o Brasil para guerrear contra Madeira de Melo. E para combater Pereira Campos, ele contratou o almirante da Marinha Britânica, Lord Thomas Crowe, que se encontrava no Chile, que já tinha lutado pela guerra da independência do Chile contra os espanhóis. Então, vem essas duas forças, Pierre Labarthe, general francês com suas tropas, e Lord Thomas, almirante britânico com suas tropas. Pierre Labarthe para combater Madeira de Melo e Lord Thomas para combater Pereira Campos. Aí travou-se a batalha. Entre essas figuras encontrava-se o aspirante Luiz Alves de Lima e Silva, que se tornou futuramente o Duque de Caxias, do Exército. E na Marinha, Joaquim Marco Lisboa, um jovem recruta de 16 anos que depois se tornou o almirante Tamandaré. Então lutaram essas duas forças, Lord Thomas foi combater Pereira Campos. Pereira Campos, almirante português, era muito valente. Ele tinha 300 navios. Lord Thomas só tinha 200 navios. E Pereira Campos quis subestimar o Lord Thomas, porque só tinha 200 navios, achando que ele não venceria. Mas Lord Thomas era muito mais valente, era acostumado em batalhas, era mercenário. Então ele partiu para cima dos navios de Portugal, que se chamava Princesa Real, e destroçou os navios, batalha, guerra, bombardeio, muitos tiros, até que Pereira Campos resolveu fugir com seus homens para Portugal. Mas ainda ficou Madeira de Melo resistindo com o exército. Madeira de Melo tinha colocado toque de recolher em Salvador. Qualquer brasileiro que se manifestasse contra seria sofrer a pena de morte. E nesse momento entra a nossa heroína Maria Quitéria, a primeira soldado mulher, que se alistou no exército voluntário para combater os portugueses. Maria Quitéria não se alistou no exército para receber salário, para se dar bem, não. Ela queria combater, queria lutar a favor do Brasil. E daí surgiu a figura da mulher soldado, surgiu com Maria Quitéria. Então, a luta continuou entre o exército português e o exército francês. Mas só que o Pedro Labarthe venceu as tropas de Madeira de Melo e ele teve que fugir para Portugal também, após a vitória. Mas houve um episódio interessante que nós não podemos deixar de mencionar, que estava um combate por terra, soldados portugueses e soldados brasileiros, comandado pelo major francês. E na hora os soldados brasileiros estavam perdendo terreno. E o major mandou tocar o toque de retirada. E o soldado entendeu o contrário, tocou o toque de avançar a cavalaria. Quando disse avançar a cavalaria, os portugueses entenderam que a cavalaria francesa estava chegando. Então se retiraram apavorados. E foi onde o Brasil teve a total vitória. Foi neste momento aí. Estou citando os nomes aqui, as datas, então eu estava lá. Eu falei, aspirante Luiz Alves de Lima e Silva, que futuramente se tornou Duque de Caxias no Exército, e Joaquim Marco Lisboa na Marinha. Quando terminou a guerra, um capitão inglês, da Marinha Inglesa, fez questão de apresentar esse jovem, Joaquim Marco Lisboa, para o imperador e disse, olha, imperador,
esse jovem tem futuro. Esse jovem é valente, lutou bravamente comigo. Então, no dia 2 de julho de 1823, o Brasil foi declarado independente de Portugal. E aí vem a continuação da organização do Exército Brasileiro. Quando foi no dia 26 de agosto de 1823, foi organizado o Batalhão da Guarda Imperial, chamado BGI, e o Batalhão de Cavalaria. Lembrando que Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, nessa época tinha 20 anos e já era primeiro-tenente, estava lá. Né? Então, essa é a história da Guerra da Independência do Brasil, verdadeira, contada a verdade. Né? E eu gostaria de agradecer os ouvintes, né? E pedir também que vocês se inscrevam no meu canal, para que eu possa continuar gravando mais vídeos.